Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade às postagens da semana sobre adoecimento psíquico, hoje a gente vai conversar sobre o suicídio. É bem importante sempre pontuar, né, que não tem que esperar chegar só o Setembro Amarelo para a gente falar de suicídio. É um tema que precisa ser conversado, sim, especialmente nesse momento de pandemia. É muito urgente, especialmente também se tratando de população LGBT. A gente tem que tirar esse tipo de conversa de uma lógica do tabu e falar abertamente sobre essas coisas, beleza? As pessoas muitas vezes acabam tendo medo de falar abertamente sobre o suicídio, especialmente com pessoas que dão indícios de que estão tendo ideações suicidas. Muitas vezes com receio de que falar sobre vai dar ideia, vai incitar, que não vai ser correto, que é um assunto ruim, que vai gerar mal-estar, então que é melhor não falar. Ao mesmo tempo, é muito importante a gente pensar que uma pessoa que planeja cometer um suicídio ou que chegou a cometer não necessariamente quis acabar com a própria vida. Na maior parte das vezes o que acontece é que a pessoa, na verdade, ela quer acabar com o sofrimento que ela está sentindo. E num estágio de isolamento e de sofrimento tão intenso, pode parecer que a única saída possível é acabar com a própria vida. E por isso que é tão importante a gente falar abertamente sobre essas coisas. Se a pessoa ela já está numa situação tão vulnerável e tão difícil, sem condições de ver horizontes e alternativas para poder seguir adiante com a vida dela, a gente não pode esperar que a pessoa sozinha nesse desamparo consiga esses recursos. É falando abertamente sobre essas coisas com o próximo que a gente pode ir ajudando as pessoas a entenderem que acabar com a própria vida é uma das vias para poder acabar com o sofrimento, mas que não precisa ser isso. Não é a única via possível, existem outras vias de acabar com o sofrimento que não impliquem acabar com a própria vida. E que a gente precisa ir construindo reflexões e conversas nesse sentido. Em vez de focar no suicídio em si, na morte e no tabu em torno dela, falar disso sim, mas tentando enxergar a partir de outras possibilidades no que tange à preservação da vida e na construção de bem-estar. E isso acaba sendo muito importante para se entender que, especialmente em situações de primeiros socorros, no momento que a pessoa está tendo uma crise, que ela dá a entender que ela quer tirar a própria vida, você não vai fazer com a pessoa todo um acolhimento no sentido de reverter totalmente a situação que a pessoa tá. Vai ser um primeiro momento de acolhimento e que esse cuidado vai ser todo um processo. E se você tem algum conhecido que está passando por esse tipo de situação, não se sobrecarregue de numa primeira conversa querer dar conta de suprimir todo esse sofrimento que a pessoa está sentindo. É muitas vezes nessa ansiedade que a gente tem de querer reverter no imediato um sofrimento que já está há muito tempo se construindo, que a gente acaba tratando como um tabu, como uma coisa que é melhor nem se falar, porque acha-se que não vai se dar conta de, no primeiro momento, resolver esse tipo de coisa. E realmente, no primeiro momento, não vai dar conta de resolver todo esse sofrimento. Não é tão simples assim. Mas esse primeiro momento de acolher pessoas, ele é importantíssimo. E é um momento, justamente no que eu falei no começo, de eu ir levantando situações da pessoa, para a partir desse levantamento que eu faço, eu entender quais são as possibilidades de mostrar que existem outras alternativas para acabar com esse sofrimento, que não seja tirando a própria vida. Conforme eu já falei no vídeo anterior sobre a depressão, no suicídio a gente também pode pensar que não tem cara o suicídio, mas ele também vai mostrando sinais que a gente pode perceber. Uma pessoa que já teve histórico de cometer ou tentar suicídio antes, uma pessoa que tem quadros de transtornos psíquicos, uma pessoa que já conviveu com esse histórico na família antes, uma pessoa que vai nas conversas insinuando ideias de tirar a própria vida, de não ter mais motivação de viver a vida. Isso tudo são pontos importantes para a gente ficar atento. Não significa que um desses pontos isolados já vai necessariamente significar que a pessoa quer tirar a própria vida dela.
É o conjunto das relações, a mudança desse conjunto de relações que vai sinalizando o quadro de sofrimento dessa pessoa. E nisso a gente pode, a partir da ideação suicida, ir pensando em diferentes estágios para entender em qual pé essa pessoa está e qual é o tipo de ideação que essa pessoa reproduz e qual é o tipo de ajuda que eu posso dar de acordo com essa ideação que a pessoa tem. Em linhas gerais, falando bem por cima, a gente pode subdividir em 3 etapas o processo de ideação suicida. Um primeiro momento, a pessoa ela tem uma ideia vaga de poder se matar. Não é nada sistematizado, não é nada muito bem pensado, mas é uma vaga ideia da possibilidade do suicídio, considerá-lo uma possibilidade. Um segundo momento, ele já pode ser uma coisa mais fechadinha. É a ideia de posso cometer um suicídio. Isso é uma possibilidade, tá mais fechadinho. Em um terceiro momento, em que o suicídio já foi planejado, já se tem uma data, já se tem um local, já se tem a arma que vai ser utilizada, um instrumento que vai ser utilizado para se tirar a própria vida. E eu só consigo entender o nível de ideação suicida que a pessoa tá conversando com ela. Conversando com essa pessoa, entendendo o nível de ideação suicida que ela tem, fica mais fácil de eu levantar os fatores de risco e os fatores de proteção condizentes com a realidade dessa pessoa. Se é uma pessoa que já planejou um suicídio, já está planejando fazer, já tem tudo sistematizado, bonitinho, é um momento mais emergencial. Esse plano de proteção, esses fatores de proteção, eles vão ter que ser mais pragmáticos e os fatores de risco estão muito mais aflorados. É um momento que a gente tem que ser muito mais prático, de tirar de vista e do alcance da pessoa instrumentos que ela possa usar para tirar a própria vida, avisar outras pessoas ao redor. No momento que a pessoa tem uma ideia do suicídio, mas não está tão sistemático assim, não emergem essas questões das armas, dos instrumentos e tudo mais, é importante também a gente falar. É muito interessante, dentro da sua abertura, dentro das suas condições, sugerir para a pessoa um contrato de vida, que é uma coisa bem simbólica, mas que ao mesmo tempo é muito importante. Uma cartazinha falando para a pessoa que ela se compromete a entrar em contato com alguma das pessoas que vai ter nesse contrato de vida caso ela decida tomar alguma ação no sentido de colocar a vida dela em risco. É interessante você colocar o seu contato, se você tiver condições de dar esse tipo de acolhimento, e de mais outras 2 pessoas. Tem umas 3 pessoas, mais ou menos, para firmar esse contrato de vida e pedir para a pessoa assinar. Para ela saber que, ó, se acontecer alguma coisa, de você querer fazer algo no sentido de tirar a sua vida, de se colocar em risco, tem esse contrato de vida em fácil acesso para você entrar em contato com uma dessas pessoas. E também ir levantando essas questões. À medida que eu vou levantando esses fatores de risco e vou enumerando possíveis fatores de proteção, fica mais fácil de eu ir com a pessoa desconstruindo essa noção de que só tirar a própria vida vai anular o sofrimento e poder pensar em outras possibilidades à medida que eu traço esses fatores de proteção, que seria a rede de apoio, seria buscar uma ajuda profissional qualificada, seria falar mais abertamente sobre as emoções, reconhecer as emoções, sentimentos e histórico que eu tenho, ter uma observância sobre o uso abusivo, eventualmente, de substâncias, ter uma observância se essa pessoa está colocada num relacionamento abusivo ou não, ter uma observância em relação ao nível de vulnerabilidade, dependendo do nível de opressão que essa pessoa está, de vulnerabilidade socioeconômica, vulnerabilidade de gênero, de raça e tudo mais. São pontos importantes para a gente ter consciência em que pé essa pessoa está socialmente, para poder estruturar a personalidade e o psiquismo dela para poder viver nessa realidade de acordo com quem ela é, da melhor forma possível. Nessa conversa que eu vou tendo com a pessoa, à medida que eu vou enumerando fatores de proteção e fatores de risco para tentar entender o nível de eventual ideação suicida que essa pessoa tenha, é muito importante que eu vá fazendo um mínimo de acolhimento possível.
Se você não é psicólogo, você não deve ter essa cobrança grande consigo mesmo, mas se você tem interesse de ter um mínimo de instrumental, esses são alguns pontos que seriam interessantes para você não se sentir tão desorientado. Coisas que são muito importantes de você ter em mente e eventualmente dependendo do nível de estabilidade emocional do próximo, é de você ajudar essa pessoa a entender que o processo de cuidado ele não é linear, ele é processual. Não vai de uma hora para outra ficar tudo bem. E do mesmo jeito que o adoecimento psíquico não foi uma linha reta, foi um processo também muito intrincado, cheio de meandros, o processo de cuidado não vai ser diferente. E uma coisa muito, muito, muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado é de não romantizar o suicídio. Muitas vezes a gente querendo ajudar, querendo passar sugestão de conteúdos para essa pessoa assistir, para refletir sobre sofrimento psíquico e tudo mais, a gente acaba tendo uma abordagem ou transmitindo conteúdos no sentido de romantizar o sofrimento, no sentido de tratá-lo como algo para ser idealizado, tipo, uma pessoa que se matou porque não vivia no tempo dela, estava muito à frente do próprio tempo, uma pessoa que era boa demais para esse mundo, uma pessoa que foi mal compreendida, mas era muito boa. Esses discursos, eles são bem intencionados no sentido de preservar a memória de pessoas que se foram, mas acabam romantizando o suicídio. E a gente não pode romantizar esse tipo de coisa que é muito séria. Quando eu falo de fatores de risco, incluo questões de você ser LGBT, de você ser minoria racial e tudo mais, acaba vindo à memória mais uma vez, não tem como, do Demétrio, do ator é, trans e negro que faleceu essa semana, que foi suicidado, e também um dado muito importante no Brasil, o quanto a população indígena tem uma incidência muito alta de ser suicidada também. Esses pontos, eles são muito importantes da gente também não perder de vista, especialmente trabalhando com minorias, porque eles corroboram ainda mais o quanto pessoas realmente são suicidadas e não se suicidam. O modo de vida que a gente leva vai engendrando formas de sofrimento. E isso é muito importante no sentido da gente não culpabilizar aquelas pessoas que tentam se matar ou que conseguiram ser suicidadas. A gente tem que entender que é um sofrimento maior que a própria pessoa, mas que a pessoa não é esse sofrimento todo. A gente não pode individualizar o sofrimento psíquico entendendo que o problema está na pessoa, que a pessoa sozinha vai ter que encontrar recursos de sair dessa situação de sofrimento que está. É óbvio que é necessário ter uma escuta individualizada, um cuidado com a subjetividade da pessoa, mas não adianta a gente falar aqui de saúde mental se a gente não vai pensando nos pontos que vão engendrando sofrimentos e situação de desesperança com a vida. O país que mais mata pessoas trans e que mais consome pornografia de pessoas trans é um país que vai inviabilizando e deslegitimando essas vidas. Um país que está aí grilando terras, destituindo terras de povos indígenas, retrocedendo em várias leis, em vários direitos de preservação de territórios quilombolas e indígenas. É um país que está deslegitimando a preservação da vida desses grupos. E não adianta falar só da preservação da saúde dessas pessoas se as condições para ter essa própria vida, como a segurança de não ser violentado e não ser ameaçado, a integridade e soberania do próprio território, a sensação de pertença a uma cultura com sua ancestralidade e tudo mais, é passado por cima. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Para além de cuidar de subjetividades, a gente tem que cuidar do histórico que legitima essas subjetividades. Todas essas dicas e esses pontos que eu fui levantando nesse vídeo, eles são demandas muito recorrentes que pessoas vêm perguntar. Acho que é interessante pessoas terem esses conhecimentos no sentido de parar de tratar suicídio como um tabu e da gente entender que somos todos capazes de falar sobre isso e devemos falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, se você não é psicólogo, não se cobre de ter
uma postura de dar conta, de lidar com o sofrimento de pessoas que estão tendo ideações suicidas. Esse não é seu papel. Se você souber, se você conhecer ou se você for uma pessoa que está tendo esse tipo de ideação, não hesite em procurar ajuda profissional e qualificada, porque lidar com isso tudo é delicado, é necessário ter uma ajuda qualificada para, além de levantar criteriosamente os fatores de risco e proteção, fazer um projeto de vida, um projeto de vida que preze pela sua saúde mental. Ao mesmo tempo, se você não é psicólogo, você não é menos importante, não é isso que eu quero dizer. Não é o meu intuito hierarquizar quem é e que não é capaz de ajudar. Mas não se esqueça que mesmo que você não seja psicólogo, você é rede de apoio. Então você é muito importante sim. Mesmo que você não seja psicólogo e você sugira ao seu amigo, ao seu amade, ao seu parente de fazer uma terapia, você vai ser uma pessoa que, se for relevante na vida da pessoa, vai ser muito exaltada e vai ser muito encorajada da pessoa que está em sofrimento psíquico saber que pode contar com você. A psicoterapia, ela querendo ou não, sempre vai passar pelo momento de ser importante o paciente traçar suas redes de apoio. Rede de apoio é um pilar muito importante nos fatores de proteção. E é isso que eu pensei em conversar hoje. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, sugestões que vocês tenham para próximos vídeos, para próximas conversinhas. E até mais. Beijão.